Primeiramente, nós vamos convidar a Betinha para declamar um poema. O poema intitula-se De Mãos Unidas. É de autoria espiritual de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali o ódio avançando, além as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua de ânimo sempre atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Seu ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Se a palavra calmante em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia a alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas faze luz, não vais a sós. Muitos somos e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus. Meus amigos, nós estamos recebendo em nossa casa, mais uma vez, nosso amigo William Reis, da cidade de Guarani do Oeste. O nosso amigo preside as atividades do Centro Espírita Paulo de Tarso, naquela cidade. É uma alegria tê-lo conosco mais uma vez, e antes de nós passarmos a palavra ao nosso amigo, nós vamos juntos elevar o pensamento e orar em conjunto. Senhor Jesus, o nosso pensamento agora se evolve e busca o teu coração generoso e amigo. Aqui estamos para buscar o alimento espiritual, para buscarmos a compreensão, o entendimento acerca das leis que regem as nossas vidas. Ampara-nos, Senhor, nesta noite, neste nosso encontro, a fim de que juntos possamos alicerçar a nossa fé, que nos oferta a resignação diante das dificuldades da vida, através da mensagem que o nosso amigo irá nos proporcionar.
A sua paz seja sempre conosco. Que assim seja. Vamos ouvir o nosso amigo. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria retornarmos aqui e encontrarmos alguns corações já conhecidos e sermos recebidos com tanto amor e carinho. Fica o convite à visita de vocês lá em Guarani do Oeste, às quartas-feiras, 19h30, para a palestra. E o meu desejo é que a paz de Jesus sirva-nos para a construção da nossa própria paz. Diante do madeiro, um coração encontrava-se triturado. Maria, a mãe de Jesus, observava ao seu redor impropérios falados, palavras incitando a violência, degrenindo a imagem daquele filho tão amado. Recordava então que há 2, 3 dias, antes de entrar em Jerusalém, ele fora aplaudido. Não compreendia o que Jesus havia feito para merecer tão dolorosa experiência. Ela encontrava-se ali, ao lado da cruz, de coração apertado e, de alguma forma, introjetando o pensamento, relembrou de quando ela e o marido José empreitaram aquela grande viagem para que pudessem ter o filho em segurança. Relembrou dos caminhos refeitos, viu a choupana que lhe serviu de abrigo naquela noite tão memorável. Lembrou-se da curiosidade natural dos animais quando aquele pequenucho nasceu. E foi nesse instante, então, que ela lembrou-se do primeiro olhar trocado entre mãe e filho. Lembrou-se da amamentação, dos cuidados do pequeno Jesus. Recordou daqueles primeiros passinhos que Jesus havia dado. Lembrou-se da dificuldade na fala e do seu desenvolvimento como uma criança. Passou em revista uma cena que ficara marcada na sua intimidade, quando, ao chegar em casa, Jesus havia acolhido no seio do seu lar 2 conhecidos malfeitores. E ela, abismada em ver que o filho tratava-os como verdadeiros irmãos. Lembrou-se da sua primeira infância, depois da juventude e ao início das pregações. Questionava-se até onde estavam as pessoas que haviam lhe aplaudido na entrada de Jerusalém. Onde estavam aqueles que haviam se beneficiado das suas curas, das coisas que ele havia feito? Onde estariam, talvez, os paralíticos que desciam sobre as casas, que procuravam-no? O que ele havia feito para merecer tamanha dor? Foi nesse momento em que ela sentiu que a destra de alguém pousava no seu ombro. Era João, o apóstolo. E ele, abraçado com Maria, os 2 entraram em uma oração silenciosa, pedindo a Deus, que é o nosso Pai, a misericórdia, a calma e a esperança. E como se os 2 ali embaixo aguardassem, talvez, um último olhar, uma última palavra, talvez trocado um último sentimento, os 2 abraçados aguardavam que Jesus pudesse trocar aquelas últimas impressões. E o Cristo, compreendendo o coração de mãe, aflito, abaixa-se e diz: Mãe, eis aí o teu filho.
filho, eis aí a tua mãe. Foi quando as primeiras lanças cruzavam, tinindo no ar. Depois da morte de Jesus, cada discípulo, cada apóstolo saiu a algum canto. E ela viu-se sozinha. Lembrou-se de alguns parentes da cidade de Bataneia e foi ter com eles algum amparo e algum socorro. Demorou-se por ali alguns anos e lembrava todos os dias daquilo que havia acontecido, de como talvez poderia ter sido diferente, como ela tinha saudade de Jesus. E tinha no seu íntimo um desejo enorme de mudar o sentido da sua vida, porque como Jesus havia ensinado, ela também havia aprendido. E ela compreendia que somente através das leis do trabalho que regem o universo, do amparo ao próximo e do amor a Deus, que a criatura humana progride, se melhora e dá um sentido à sua vida. Foi naquela tarde de profundas reflexões que ela viu um viajor que chegava ao longe. Ai, que alegria! Era João. E diz: mãe, porque a partir de agora chamar-lhe-ei de mãe, porque hoje eu sou seu filho. Demorei-me para vir ter com a senhora, porque eu organizava uma choupana para que nós dois pudéssemos nos abrigar. Consegui uma choupana linda no topo de um monte, que à sua esquerda vê-se a cidade de Éfesos e à sua direita o mar. E lá nós dois poderíamos imprimir aquilo que Jesus veio ensinar e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus. E foi naquele momento em que Maria de Nazaré sentiu que a sua vida recobrava o sentido. Não pensou, aceitou o convite e os dois empreenderam essa grande viagem. Chegando, organizaram as coisas e em pouquíssimos dias os viajores, os doentes, os desamparados de toda sorte, aqueles excluídos da sociedade, acolhiam e a chamavam também de mãe. Conhecida como Mãe Santíssima, Maria curava as chagas, limpando-as com azeite, dando comida àqueles que tinham fome, abrigo àqueles que tinham frio. E é com isso, meus amigos, que nós vamos observar que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar pelas dores que nos afligem. E muitos indivíduos hoje perderam o sentido da vida e deixando-se levar pelas adversidades que nos doem fundo na alma. Imaginem perder um filho, despedir-se de um ente querido que nós tão profundamente amamos, uma separação conjugal, a ingratidão de alguém próximo, quando alguém nos engana, nos passa para trás, nos prejudica, e aquilo, a dor, é inevitável. Nós sentimos a dor, porém, nós não podemos perder o sentido da nossa vida. E a doutrina espírita vem elevar esse pensamento de Jesus novamente, fazer-nos lembrar que se ele nos ensinou que nós somos filhos de um pai, somos todos nós irmãos entre toda a humanidade, toda criatura é merecedora de tudo que é bom, de tudo que é nobre e de tudo que é belo. E nos lembra o Espiritismo que nós estamos inseridos em um planeta, em um mundo onde ainda existem dificuldades. E que essas dificuldades, ao contrário do que muitos pensam, não é um castigo de Deus, mas é uma oportunidade redentora para que cada pessoa possa contribuir com a obra da criação. Assim, pergunta Allan Kardec, na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, por que a pessoa tem que nascer?
Por que nós temos que nascer? Não é reencarnar, porque a reencarnação é um ponto da justiça divina, que explica vários fenômenos que acontecem conosco e que nós não encontramos os motivos nessa vida. A reencarnação, ferramenta da justiça divina, que nos serve de alavanca para a iluminação espiritual e o progresso da criatura, vai proporcionar para cada um de nós a oportunidade de recomeçarmos aquilo que outrora recalcitrantes deixamos para trás. E nós temos em Jesus o modelo. Por isso, ele pergunta, por que a criatura tem que nascer? Não era mais fácil ficar no mundo espiritual, onde não tem doença, não tem que morrer, não passa pela dor, pela fome, pelo frio, por todos os reveses que a vida nos traz? E compreendendo isso, os espíritos respondem, Deus impõe a encarnação para que a criatura possa contribuir com a obra da criação, ou seja, dar um sentido à vida. E que aquilo que muitos de nós enganosamente colocamos o nosso tesouro nas coisas que os ladrões roubam e que as traças corroem, e quando aquilo acontece, nos decepcionamos. E dissemos para aquela pessoa que está do nosso lado, você me causou uma tristeza muito grande, porque eu me decepcionei com você. E o Espiritismo vai nos orientar que a cada um segundo as suas obras. Cada pessoa tem o livre-arbítrio e nós não podemos contar com a nossa felicidade dependente do outro. Cada criatura é responsável por aquilo que faz. É livre para plantar, só que a colheita é obrigatória. E muitos de nós, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos passar pelos desafios. E que esses desafios, que nós todos somos iguais na dor, desde o homem na terra mais rico, aquele que mora no palácio, é servido de todas as maneiras possíveis, e aquele que mora debaixo da ponte tem como travesseiro a sarjeta. Todos nós passamos pela dificuldade. Todos nós passamos pelos desafios. E esses desafios não é para que nós percamos o sentido da vida. O nosso caminhar, a nossa trajetória na Terra, às vezes nós vamos nos lembrar daquilo a que nós estamos fazendo aqui. E muitos indivíduos hoje procuram os terapeutas, os médicos, os psicólogos e dizem, o que acontece comigo? Eu não sei. Mas por que você está assim? Pergunta o médico. Ai, doutor, eu não sei. Mas não sabe. Eu não sei que a minha vida perdeu o sentido. Eu sinto que eu não tenho lugar no mundo. Eu sinto que eu sou inútil. E o indivíduo, ele vai pelo caminho de baixo. Sente-se impotente, incapaz, abandonado por Deus. Desprovido das potencialidades de que já é portador. E assim como dizia Jesus, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Não é para saber que é Deus e guardar na gaveta. Nós precisamos multiplicar os talentos ao qual nós fomos confiados pela providência divina. Cada um de nós reencarna na Terra com um propósito, com uma tarefa. E a tarefa, qual é o sentido da vida? É viver, é aprender. É desenvolver individualmente aquilo que nós necessitamos. Auxiliar o coletivo que estão ao nosso redor, começando pelo dever que cada um de nós tem do seu próprio progresso. Por mais que a minha mãe me mande estudar, por mais que pague a escola, mas se a pessoa não quer, não aprende. Então, é necessário que cada criatura faça um esforço para estudar. Nesse exemplo dessa casa espírita que oferecem vários dias de estudo. Quantos de nós adentramos pedindo socorro, nos sentamos na cadeira 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos e não participamos de um estudo, não imprimimos na intimidade da nossa alma o sentido novo da vida. Porque se eu hoje estou infeliz como eu vivo, eu não sou uma árvore que tenho raízes enfincadas e devo ficar naquele lugar. Eu posso e devo levantar os pés e ir adiante.
Nós sabemos que o espírito não volta, não regride. Ao contrário, ele progride, mas pode estacionar. Então nós vamos nos lembrar que o sentido da nossa vida é dar uma utilidade àquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que nós estamos fazendo conosco, aquilo que nós estamos fazendo ao nosso redor, aquilo que da nossa família, da sociedade onde nós estamos vivendo e, principalmente, como eu acumulo os tesouros que realmente valem a pena. E nós vamos nos lembrar, então, desse Deus único que é esse Pai, da nossa vida imortal, porque muitas pessoas dizem, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, e o sentido da minha vida também perdeu-se. Então a doutrina espírita vem nos orientar que essa criatura, que também é um espírito imortal, sobrevive do outro lado da vida verdadeira, do mundo espiritual, daquele mundo onde nós somos a essência divina, mais nitidamente, e não precisamos mais passar pelas dores da carne física, onde nós temos um pensamento dilatado e muitos indivíduos percebem tardiamente que perderam tempo aqui na Terra, que poderiam ter feito mais e se arrependem. Por isso, meus amigos, o momento é agora. Se nós estamos perdidos no sentido da vida, é imperioso colocar um sentido novo e mudar o rumo da história, porque cabe a cada um de nós. Muitas criaturas dizem, eu não consigo. Isso significa dizer, eu não quero. Ou então, se o meu marido deixasse eu ir ao centro, se a minha esposa permitisse que eu fosse ao centro, se a minha mãe ou o meu pai. Isso é uma desculpa que nós falamos na tentativa de nos auto-enganar, porque nós somos os donos do nosso destino e temos livre-arbítrio para escolher aquilo que nós queremos plantar, porque nós reconhecemos que os fenômenos naturais da reencarnação vai nos colocar no lugar com quem nós deveríamos estar, com as pessoas no qual nós somos interligados espiritualmente, através dos sentimentos da afinidade ou do desafeto, e que só existe um sentido, que é o do fortalecimento dos laços espirituais, dos sentimentos de amor puro e verdadeiro, assim como Cristo tem para conosco. E é por isso que nesse pensamento de vida imortal, nós não perdemos ninguém. Nós nos separamos por um fenômeno que todos nós vamos passar, que é o fenômeno da transmigração para um outro plano. Por isso, esses entes queridos, esses entes amados sobrevivem. E por mais que nós vamos sentir a saudade, que é normal, nós vamos, às vezes, ter a vontade de chorar, mas isso não pode ser um móvel de a pessoa perder o sentido da vida. Ao contrário. Se eu perdi o sentido da vida porque uma pessoa se foi, eu procuro estudar, eu procuro um atendimento, eu procuro ajuda espiritual, médica, e eu modifico a minha história, dando um novo sentido, e eu abandono o homem velho. Porque é esse o convite que o Espiritismo faz. A doutrina espírita não combate nada e nem ninguém, combate o materialismo, que muitos de nós, disfarçados ainda com a couraça dos interesses puramente materiais, deixamos de estender a mão a quem precisa e fazemos mau uso do nosso corpo, porque nós sabemos que no Evangelho tem lá, cuidar do corpo e do espírito, e as criaturas pensam que é para tomar banho, lavar a boca, escovar os dentes, se vestir bem. Isso todo mundo sabe, mas nós esquecemos que nós podemos imprimir um novo sentido da nossa vida olhando, utilizando os 5 sentidos que a criatura humana tem para o seu próprio progresso. Utilizando o teu olho, a tua visão, com as capacidades para que nós possamos enxergar aquilo que é bom, aquilo que é nobre,
aquilo que é belo. Quantos irmãos nossos, está tudo perfeito, encontra uma pontinha e ele diz, olha, está tudo ótimo, mas isso daqui não está certo. Consegue ver a maldade em tudo e faz mau uso da sua visão. Não aproveita a visão. Coloca o seu tempo ouvindo impropérios, músicas de depressão, que deixam a pessoa mal, que incitam ao indivíduo à violência e colocam a pessoa, às vezes, em um desequilíbrio tal que é difícil depois a recomposição. Nós utilizamos mal os nossos ouvidos quando nós imprimimos aquele tom malicioso que tem a nossa boca e quando alguém também se aproxima de nós e diz, psiu, menina do céu, você ficou sabendo o que aconteceu? Ai, não, me conta. Diz para mim o que foi, eu não aguento. Não, só amanhã eu vou te dizer. Ai, eu estou ansiosa, me conta. E nós, quando falamos de alguém, nós queremos dizer, eu sou melhor que o outro. Então, nós fugimos da lei. Se nós todos somos irmãos, por que eu falo e me alegro com a desdita do outro? Por que nós ainda fazemos isso? Eu sei que aqui em Votuporanga ninguém faz. Lá em Guarani nós fazemos ainda isso. Nós nos alegramos contando uma fofoca. E lá no Evangelho diz que nós podemos fazer o comentário, porém é no sentido de estender a mão e não de apontar o dedo, para que nós possamos ser o suporte, possamos ter a firmeza que levanta o outro quando ele está caído. Nós podemos utilizar a nossa fala para auxiliar e ainda paramos com a perda de tempo e utilizamos a nossa fala para maltratar as outras pessoas. Utilizamos do nosso tato, muitos de nós, ao nosso próprio mal-estar, introduzindo na nossa estrutura física, na nossa organização fisiológica, substâncias que nos faz mal e nos prendemos no vício físico. Quantos de nós sabemos aquilo que é bom e aquilo que não é bom? Aquilo que nós devemos e aquilo que nós não podemos. E ainda nos comprazemos em colocar a nossa vida física em jogo. Por isso, meus amigos, que a nossa vida ela deve ser tomada de todos esses sentidos corporais, e nós vamos aprender com a doutrina espírita no sexto sentido que todos nós somos influenciados pelos espíritos. Todos nós. Quando nós estamos bem e de repente cai aquela gotinha de pensamento, ninguém gosta de você. Você viu como ela te olhou na hora que você entrou? Ele não te deu o valor no qual você é merecedor. Você não serve para nada. Você não presta. E quando nós damos guarida a esse pensamento, acolhendo ele, alimentando-o, ele é transformado no campo do sentimento e impulsionado pela força da nossa vontade se torna realidade. Assim nos diz o Evangelho no capítulo intitulado sobre a prece. A ação da prece, ação do pensamento. Prece, ação do pensamento. Está lá no Evangelho, nesse capítulo que fala da prece. Então, tudo aquilo que nós pensamos, alimentamos com o nosso sentimento, impulsionamos com a nossa vontade, vira realidade. E quando também nós andamos pelo caminho de cima e nós nos acreditamos, você viu o que ela me falou? Mas eu respondi à altura. Fui lá e falei umas boas verdades para ela. Deixei ela no zero. Olha que... O que nós fazemos ainda hoje? E nos acreditamos estarmos além das verdades e acreditamos que a nossa versão é a mais pura verdade. E perdemos amizades sinceras. As pessoas se afastam de nós, porque ninguém aguenta gente chata. Né? E nós perdemos essa oportunidade. E alimentamos essas influências espirituais até chegarmos em pontos extremos.
É preciso passar por tudo isso para aprender? Quando vem o pensamento de ser mais ou de ser menos, eu me lembro em Jesus: Senhor, Tu és o meu modelo. Que farias tu se estivesse no meu lugar? Mas ele era Jesus, mas é o nosso modelo. Se ele é modelo, quem é modelo é para ser seguido, é para ser copiado, é para ser imitado. Então eu compreendo que quando o pensamento intruso vem na minha cabeça de derrota, de não ser bom, de não ser capaz, de ser infeliz, ou então de ser melhor que os outros, a ponto de nós falarmos mal de alguém, eu retrocedo e eu me conecto com o benfeitor espiritual que assina o meu cheque em branco no momento da minha reencarnação e imprimo um novo sentido à minha vida. Naquela tarde, depois de atender a vários doentes, cansada, Maria de Nazaré sentou-se à escada da casa. E em profundas meditações, ela via o pôr do sol. E quando as primeiras estrelas brilhavam no firmamento, ela percebeu um viajor. Um homem que vinha coberto com um capuz, mas ao longe viu os pés descalços. E viu que ele era portador de 2 feridas, uma em cada pé. E via ao longe que, quando ele balançava a mão caminhando, as 2 mãos também haviam sido feridas. Pensou talvez pudesse ser um leproso? Uma pessoa que tinha problemas na pele e que procurava ali a guarida, o resguardo, o socorro. Ela então desce os degraus da escada e diz a ele: meu filho, o que foi que fizeram com a sua mão? Olha os pés, seus pés estão feridos. E quando ela baixa para curar os pés, reconhece aquela voz: minha mãe, eu vim para te levar nos meus braços. E aquela voz inesquecível, ela tinha certeza, era o seu Jesus. E no impulso de ajoelhar nos seus pés e oscular aqueles pés tão doridos e cansados, ele a segura e ajoelha nos pés de Maria, sua mãe. Foi nesse momento que Maria Santíssima cai ao chão. Logo em seguida, os amigos chamam João, a recolhem no leito, e a partir daquele momento, Maria não mais falou. No dia seguinte, ao romper da aurora, Maria de Nazaré se vê fora do corpo. E para sua surpresa, aguardavam-lhe uma pleiade de espíritos nobres. E que o líder da expedição lhe disse: Mãe Santíssima, nós estamos aqui para cumprir os seus desejos. O que é a última coisa que a senhora deseja antes de ascender a planos superiores? Eu queria ver a caverna onde Jesus nasceu. Passam com ela pela choupana. Vão depois na casa em que moraram e que Jesus foi criado. Nos lugares onde eles tinham ligações afetivas. E ela diz mais: agora, por último, eu quero ver aqueles que sofrem em nome do meu filho. E em seguida, viram-se flutuando em uma cidade pomposa e desceram às profundezas do catre da prisão, onde ali haviam os cristãos sendo torturados. E ela, à frente da expedição, caminha no corredor, até que olha aqueles olhos cansados e vê uma moça com semblante triste. E ela se aproxima dela e a envolve no seu abraço de mãe e assopra no seu ouvido: minha filha, cante.
E a moça que há muito não sentia esse bem-estar, como se lhe imprimisse nas profundezas da intimidade da alma, começa a entoar um cântico de louvor. E os outros que ali estavam presos, como se impregnados de um bem-estar inexplicável, todos cantam, entoando um louvor à vida e de que vale a pena viver. Ascende aos planos superiores Maria de Nazaré, espírito nobre que trabalha até hoje em prol daqueles que estão em dificuldade, que desencarnam em situações deploráveis. E esse, meus amigos, é o sentido da nossa vida, de experienciar coisas novas e nos lembrar que nada que nos aconteça poderá parar a marcha do progresso e que Deus é o Deus de misericórdia, de amor, de justiça e de bondade. Que Jesus Cristo, o magnânimo modelo e guia da humanidade, nos alcandore, nos ilumine, nos proteja e nos imprima a sua coragem e a sua fé, para que nós possamos cumprir a nossa existência. Nossos agradecimentos e os nossos desejos de muita paz. Muito obrigado a todos.